Oi, meu nome é Tiny Devan e comigo hoje estão Morna Simeona e Dr. Hughley. Hoje vamos falar sobre um método de cura tradicional para aliviar o estresse e se desenvolver espiritualmente. Esse processo capturado é chamado de Ho'oponopono. Primeiramente, gostaria de saber como você se envolveu ou desenvolveu esse processo. Morna? Eu estava familiarizada com o método antigo. Eles o chamaram a esperança de um oponente, que hoje está sendo praticado em Honolulu. Mas esse é o meu método. Eu o atualizei e eu obtive isso em outras vidas. Em outras vidas? Antes de eu nascer nessa vida, e para mim nós tivemos vidas após vidas e experimentamos diferentes existências de tempos em tempos. Durante o processo de conhecer ou passando pelo processo do Ho'oponopono, é aprender mais sobre nós mesmos e descobrir essas identidades passadas. O que fazemos é que temos uma memória e acho que a maioria das pessoas não entende que existem 3 eus para eles. Eles têm o pai, a mãe e a criança. E a menos que a família esteja junta, é muito difícil dizer que você contactou a divindade. Então, a maneira como ensinamos é muito simples, como um livro. E os estudantes podem olhar para o livro e a ideia é que eles comecem por si mesmos e neles mesmos. Então, ao invés de culpar os outros pelo problema, nós nos culpamos e quanto mais limpos formos, melhores as situações podem ser. Então, é realmente um método de centralizarmos nossos problemas e eliminarmos isso? Está certo, mas acho que o mais importante na coisa toda é a ideia de como você, como pessoa, olha para a divindade de Deus. Você vê na clareira, ou ele está certo com você. Mas para nós, a divindade está em seu coração. Então, por que olhar para fora? Da minha experiência pessoal em olhar para a religião, eu aprendi o método de confiar em outras fontes, curando o meu eu espiritual. E parece que eu lutei com muitos problemas para aprender que não posso deixar ninguém carregar esse fardo, ou aprender ou curar esse processo. Mas esse é um método de centralização. Eu penso que é único porque ao invés de ter outra pessoa nos dizendo, nós perguntamos para a divindade, porque ele nos criou e mais ninguém, exceto a divindade. Nesse processo, sua ligação com a divindade é a fim de entender o que precisa de cura? Bem, eu acho que quando a pessoa conhece a técnica que ensinamos, ela é capaz de fazer ela mesma, e o erro não está fora, é sempre dentro de si mesmo. E se ele limpar situações externas, se limpará. Dr. Lane, você poderia nos contar um pouco sobre os bastidores de uma experiência que você teve trabalhando em instituições? Sou psicólogo clínico por formação e as pessoas com quem trabalhei por 5 anos foi o que chamamos de doença mental criminal. E essas foram pessoas que mataram, estupraram ou assassinaram alguém. Então foram julgados como loucos. Essas são pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 anos. E quando eu penso que descobri e trabalhei com eles e que seus problemas realmente são nossos problemas, que se estivermos dispostos a olhar apenas para nós mesmos e realmente liberar os julgamentos que temos deles ou de outras pessoas, eles realmente ficam bem. Essa tem sido a minha experiência, apenas trabalhando em nós mesmos. Então, é o que eu faço. Eu costumava fazer na instituição. Não tinha terapia. Eu não tive nenhuma terapia. Não falei com ninguém. Todo o trabalho que fiz na casa, fiz entre mim e a divindade, perguntando à divindade o que é que eu precisava fazer para me limpar com o paciente. E então, o que ele sentiu que seria certo fazer com o paciente.
Não tive uma terapia, foi apenas entre mim e a divindade, e apenas perguntando o que precisava ser feito. Isso reflete que temos muito julgamento, que todo mundo tende a se impor. Bem, o que acontece é que as pessoas que entram em nossas vidas são pessoas que entram em nossas vidas para que possamos deixá-las ir. Deixar ir qualquer julgamento. Se são nossos filhos ou se são nossos pais, se são as pessoas com quem trabalhamos, entre aspas, é álcool ou alcoólatras. Eles entram em nossas vidas porque criamos alguns problemas com eles. E por nossa liberação dos julgamentos e as expectativas, os problemas com eles ficam melhores. Então, não são eles, somos sempre nós. Então, é uma parte de como o que eu ouço de tempos em tempos novamente é que o quanto a história se repete. Outra coisa é que espiritualmente, às vezes, dentro das igrejas, eles nos dizem que os pecados dos nossos pais recaem sobre nós, ou na área médica, que herdamos problemas dos nossos pais. Agora, como é que você lida com isso? A maior parte do que lidamos foi o que falamos essa manhã sobre memórias. Então, você sabe que tivemos experiências de conhecer pessoas pela primeira vez e dizer a nós mesmos, bem, eu a conheci antes. Ou já estivemos em lugares onde dizemos, eu já estive aqui antes. E você tem porque seu subconsciente tem aquela memória de ter conhecido aquela pessoa ou estar em um lugar particular. Então, se você tiver julgamento sobre lugares e pessoas, é porque você teve uma memória de que eles foram prejudiciais. Então, esse processo é para que você pergunte à divindade, seja qual for o erro que você criou que lhe causa essa reação. Você está pedindo para ser transmutado ou liberado. Então, realmente temos, como você descreveria, as três partes diferentes de nós mesmos. Sim, o superconsciente é chamado de alma cua e é o pai parental. E a criança é a mente consciente do processador. E o Uniripile é o computador. Lembra todo o caminho de volta ao seu aspecto de poeira no horizonte. Ou outra forma de colocar isso é que o superconsciente representa a parte espiritual do seu ser, e essa parte que o conecta à divindade. Então, você está sempre conectado à divindade. Não há nenhum momento em sua criação em que você não esteja conectado. A outra parte que o Mark chamou de consciente, o que chamamos de mental. Os psicólogos chamaram, quando fui para a Universidade de Iowa, de mente consciente, a parte mental. E então o subconsciente sendo a parte física do nosso ser. Então, quem somos é espírito, mente e corpo. E como entendemos nossa identidade e quem somos, então sabemos que 3 deles têm uma função específica. Por exemplo, uma das coisas que aprendi na Universidade de Iowa, que foi importante pensar em nosso processo. Não é porque a mente consciente não sabe de nada. É o subconsciente que tem grande parte das informações que você precisa. Então, o que ensinamos às pessoas são os 3 aspectos do seu ser, que é sua autoidentidade. E então ser capaz de lidar com aquela relação entre mãe e o filho do consciente e subconsciente. Qual é a relação mais importante em toda a criação? É onde estão os problemas. Então, um pensamento que aconteceu durante o processo de nosso crescimento como seres humanos, aprendemos através do sistema educacional e a importância de como nós nos desenvolvemos. Realmente sintonizamos mais para o que está acontecendo agora, na parte inteligente do nosso eu, e deixamos para trás o desenvolvimento das outras 2 células. O que aconteceu é que não viemos mais como crianças, que viemos com todo o nosso intelecto, mas nosso intelecto não é o suficiente para realmente lidar com os problemas. Por exemplo, na área da esquizofrenia, temos muitas pesquisas sobre doenças mentais, mas quando você realmente olha para o nosso histórico, em todas as informações que temos, as pessoas que têm esse problema não melhoram. Eles devem ser tratados com drogas ou com um modelo de sintomas, mas o processo que estamos ensinando, você realmente vai à causa e não tem que lidar com os sintomas. Quando você descobre a causa, muitos sintomas e efeitos vão embora. Então, é o entendimento que é como uma criança nascendo dentro de cada um de nós.
À medida que aprendemos isso, está desenvolvendo aquela criança. Então fechamos o círculo. Na verdade, é desenvolver um relacionamento amoroso com você mesmo. Entre o consciente e o subconsciente, a mãe e a criança